Saudações, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Saudações, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar uma temática. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar. Som. Beleza, vamos lá. A gente vai trabalhar um assunto que é muito fundamental, muito importante nessa aula, nessa sequência de aulas sobre pilares da Reforma Protestante. E hoje a proposta vai ser pensar a soteriologia calvinista. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre soteriologia calvinista. Aqui a gente vai ver de forma breve, né, um estudo teológico sobre essa temática. A gente vai analisar algumas implicações e espero que vocês possam, de alguma forma, serem abençoados e edificados. Meu nome é Vicente David Félix, para quem me acompanha pelo Facebook, Felipe David André, para a galera do Insta, e eu sou professor da FATEJOCA, Faculdade Teológica João Calvino, tá? E essas aulas elas vão subir nas redes sociais da faculdade. Eu sou calvinista, entendeu? Eu sou calvinista de 5 pontos, eu sou presbiteriano, barra batista. Ai, fora de brincadeira, então, a gente vai hoje trabalhar essa questão que vocês veem na tela, soteriologia calvinista. E quando geralmente eu ensino para os meus estudantes sobre soteriologia calvinista, eu faço sempre a questão de deixar claro que, desde o início sim, das aulas, que não estamos tratando apenas de um conjunto de 5 pontos doutrinários, né? Não estamos tratando apenas de 5 pontos da tulip. A proposta, quando a gente pensa a soteriologia calvinista, não é só discorrer dessa questão, mas a gente vai trabalhar de uma visão coerente e bíblica da obra de Deus na salvação, entendeu? Então, o calvinismo, a soteriologia calvinista, ela vai trabalhar justamente isso, como essa obra de Deus na salvação é aplicada ao homem. E a soteriologia reformada, ela não é um sistema construído a partir da filosofia, né? Ela vai ser construída através de uma tentativa de organizar de forma fiel aquilo que a própria Escritura revela sobre quem é Deus e quem é o homem e como a redenção acontece na história desse homem, como a redenção acontece na história bíblica e em geral. Então, o ponto de partida precisa começar sempre em Deus, né? O ponto de partida precisa ser sempre em Deus, porque quando Paulo ele vai escrever o capítulo 2 da sua carta, que a gente fala da carta de Éfeso, né? Paulo ele compila
há algumas questões que são muito fundamentais, que é o jogo importante a gente invocar aqui, beleza? E qual é a proposta de Paulo? Paulo, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, Paulo começa com um sujeito oculto, em algumas traduções, como a Ferreira Corrigida, a Almeida Corrigida, perdão. Ele vos deu vida, né? Versões como o NVI, a Almeida Atualizada, ele já coloca, e Deus vos vivificou, e Deus vos deu vida. E Paulo, ele entende que a doutrina da salvação, ele começa com a pessoa de Deus, e Deus vos deu vida. Então, essa vida nos é dada por Deus, e Deus é que vai começar com essa obra. Então, o ponto de partida dessa temática, ela precisa ser sempre em Deus. E aqui, conforme a gente está a trabalhar, a Bíblia ela vai apresentar Deus como absolutamente soberano, eterno, imutável e livre em suas próprias decisões. Nada fora dele o condiciona, o limita ou o constrange. Pelo contrário, tudo que acontece no universo está sob seu total controle, seu total domínio. E isso tem implicações diretas para a soteriologia calvinista. Isso tem implicações diretas para a soteriologia, essa subdivisão da teologia sistemática num todo, entendeu? Esses atributos de Deus, eles já vão colocar nossa mente, os nossos estudos sob uma direção de que tudo começa em Deus. Então, se Deus ele é soberano, e olha aqui a implicação, se Deus ele é soberano, então a salvação não pode ser entendida como algo que depende, em última instância, da vontade humana. Ela não pode ser percebida nessa perspectiva. Ela precisa ser compreendida como um ato gracioso de Deus, realizado segundo o conselho da sua própria vontade. E Paulo ele vai reiterar mais uma vez em Efésios capítulo 1 que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Existe um conselho da vontade de Deus e é através desse conselho que Deus toma suas próprias decisões, não através de consulta humana, de consulta de futuro, né? Deus não é um curandeiro, Deus não é uma adivinha que deve consultar futuro para saber que para ver fé prevista, não. É o conselho da vontade dele e a salvação está incluída nisso. Então, esse é o ponto de partida quando a gente pensa essa questão da soteriologia. E em seguida, pessoal, eu conduzo sempre o ensino para a condição do ser humano após a queda. A teologia reformada ela vai sempre insistir corretamente que o pecado não afetou apenas o comportamento externo do homem, ele afetou a sua natureza. O pecado ele afeta a natureza humana. O homem caído ele está espiritualmente morto, e Paulo pinta esse quadro na carta de Efésios. Então, essa linguagem, ela não é exagerada. A ideia de morte espiritual, ela não é exagerada, nem metafórica demais, como muita gente tenta sugerir. Né? E essas sugestões, elas aparecem muito nas concepções calvinistas, molinistas. Né? A ideia de esse termo morte é um termo que Paulo exagera, sabe? E essa questão também da metáfora é tão metafórica demais. A ideia não é isso aí. Então, o termo morte, ela não é um exagero. E a metáfora aqui da morte espiritual, ela não é metafórica demais também. Ela é bíblica em primeira análise. E a gente pensou aqui, Efésios capítulo 2, onde Paulo afirma claramente que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Né? Estávamos mortos. Então, essa morte espiritual, ela implica incapacidade moral. Por natureza, nós somos incapazes moralmente de fazer o bem. Então, o homem não apenas quer vir a Deus, ele não pode vir por si mesmo, por causa dessa condição espiritual. Percebes? Então, a nossa mente humana, ela está obscurecida, nossa vontade está escravizada ao pecado e os nossos feitos, ou seja, os nossos afetos, perdão, elas estão desordenados. Precisamos de uma voz poderosa, como aquela voz que tirou Lázaro do túmulo, para colocar em ordem os nossos afetos, para tornar claros a nossa mente e tornar a nossa vontade livre. E isso acontece fruto da graça de Deus. Então, a soteriologia calvinista, ela vai trabalhar essas concepções básicas, entendeu? São concepções básicas que a teologia calvinista vai trabalhar aqui. Então, diante dessa realidade,
a pergunta correta que a gente precisa fazer nesse estudo não é por que Deus não salva todos, mas por que Deus salva alguém. Essa vai ser a pergunta correta. E é aqui que nós entramos na doutrina da eleição. Primeiro a gente eh, pensou a questão da doutrina da depravação, mas a gente poderia primeiro passar para lá, né? Então, quando a gente pensa a questão do pecado afetar a natureza humana, nós chamamos isso de depravação total. Então, o que seria a concepção calvinista? O que seria essa soteriologia calvinista? A soteriologia calvinista, ela vai ser esse entendimento bíblico de como Deus ele aplica a salvação do seu povo, né? A soteriologia calvinista vai ser esse entendimento, essa tentativa da gente perceber como Deus, em sua soberania, ele salva pecadores. E Charles Spurgeon tem uma definição polêmica, fala que o calvinismo é nada mais do que o evangelho da graça, né? E eu concordo. Então a gente está a trabalhar aqui uma questão que não diz respeito simplesmente a 5 pontos doutrinários, mas é o próprio centro do evangelho. Você percebe? É o próprio centro do evangelho. Então, quando a Bíblia chama esse homem morto em seus pecados, isso nós, na teologia reformada, calvinista, nós chamamos de depravação total, né? E aqui eu sempre ensino para meus alunos que total não significa máximo, mas ele significa abrangente. É importante, às vezes, a gente ter essas concepções básicas de definição de termo. O total, ela não significa máximo, ela significa abrangente. E que todas as faculdades humanas foram afetadas pelo pecado. Por isso, Paulo afirma em Romanos capítulo 3 que não há ninguém que busca, não há quem busque a Deus. Jesus afirma isso em João capítulo 6, ao dizer que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. Então, essa incapacidade humana, ela não elimina a famosa tensão da responsabilidade do homem. Pelo contrário, ela revela a profundidade da culpa humana. E quando a Bíblia fala sobre responsabilidade humana, a responsabilidade humana, ela não pressupõe capacidade de, você percebe? Por exemplo, Deus deu a lei ao povo de Israel e era a responsabilidade do povo de Israel cumprir a lei. Mas os próprios textos bíblicos falam que ninguém é capaz de cumprir a lei, porque a lei não foi dada justamente não foi dada fundamentalmente para isso. Então, a responsabilidade, ela não pressupõe capacidade de fazer alguma coisa, entendeu? Então, muitas vezes nós somos chamados à responsabilidade, isso não significa necessariamente que a gente vai conseguir cumprir as coisas, como por exemplo a questão da lei, né? O povo tem a responsabilidade de poder cumprir, mas ninguém conseguiu de fato. Então, é importante que a gente pense essa questão da responsabilidade humana sobre esse escopo. E também a responsabilidade não significa que a gente, como homem, nós temos responsabilidade de poder responder a essa obra. A gente vai entrar depois também nessa questão. Então, essa incapacidade humana, ela não elimina a responsabilidade do homem, mas ela vai revelar, então, essa profundidade da culpa humana. Show? E aqui, pessoal, a gente precisa também pensar uma outra questão. Diante dessa realidade da depravação total, a gente precisa entender algo. A depravação total, ela não significa que o homem é tão mau que ele não pode, por qualquer circunstância, produzir algum ato moralmente bom para a sociedade, entendeu? A gente não entende isso. A depravação total não significa que o homem ele é tão mau ao ponto de não conseguir formar uma família sob uma educação moralista, politicamente correto, né? Nós entendemos que dentro dessa depravação existe a graça comum, né? Que é essa graça de Deus que vai ter como finalidade restringir a maldade do homem para que ela não se espalhe. Através disso, habilitar pecadores também a poderem produzir bondades para o mundo, né? Bondades sociais, políticas, econômicas. Por essa razão, nós temos muita gente que não é crente e que assim, ajuda, sabe, tá lá, mas essas todas
boas obras, né, do ponto de vista moral, ético, elas, diante de Deus, elas não são nada, elas são trapos de imundícia. Então, a graça comum, ela tem como objetivo o homem ter limites em relação ao próprio homem, entendeu? Não é sobre o homem agradando ao próprio Deus, é o homem tendo limite contra o próprio homem, ou sobre o próprio homem. Então, é basicamente isso aí, tá? Mas o ponto não é graça comum. A gente pode preparar uma outra aula para a gente pensar essa questão da graça comum. Então, diante disso, dessa realidade, a pergunta correta aqui seria, não seria o porquê Deus não salva todos, mas porque Deus salva apenas alguém. Então, é aqui onde a gente encontra o outro coração da doutrina da salvação, que é a eleição, a doutrina da eleição. A eleição incondicional, ela vai ensinar o quê? Que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu em Cristo Jesus aqueles que seriam salvos. E essa eleição, ela não teve como base fé prevista. Deus não precisou ou consultar o futuro para saber quem poderia crer, entendeu? Isso não é bíblico, isso não é válido e não tem respaldo nenhum nas escrituras sagradas. A eleição ela é incondicional, né? Deus, ele antes da fundação do mundo, escolheu em Cristo Jesus aqueles que seriam salvos e essa escolha, ela não foi baseada por obras previstas, fé, antecipação ou qualquer mérito humano, como a gente tem geralmente ensinado. Inclusive, os próprios cânones de Dort, eles vão deixar muito claro essa questão. Então, essa eleição ela foi baseada exclusivamente na graça soberana de Deus. E em Efésios capítulo 1, Paulo deixa claro isso, ao afirmar que fomos predestinados segundo o beneplácito da vontade divina. E Romanos capítulo 9, ele vai reforçar que essa escolha não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa, portanto, de misericórdia. Tá? Esse é um ponto que eu acho muito fundamental. E aqui a gente também costuma dizer, em particular eu, né, eu costumo sempre enfatizar que a eleição não é uma doutrina fria ou abstrata, mas ela é profundamente pastoral. Isso tem implicações bem mais pastoral. Ela revela que a salvação não é instável, ela nem é incerta. Pelo contrário, ela está enraizada na eternidade, no decreto imutável de Deus. E, além disso, a eleição não torna Deus injusto. Pelo contrário, justiça seria condenar todos. Isso seria a justiça. Então, eleição, ela vai ser graça, ela é misericórdia por definição, e não é uma obra, e não é obrigação, ou seja, ela é por definição misericórdia e não obrigação por parte de Deus, beleza? Deixa eu ver, caiu aqui algum comentário aqui. Ah, caiu não. Então, seguindo aqui, a gente viu alguns aspectos da. Deixa eu ver correto. Ah, tá certo, tá certo. Então, é isso aí, pessoal. A eleição incondicional, ela revela que a salvação não é instável, nem incerta. Ela está enraizada na eternidade, no decreto imutável de Deus. E, além disso, a gente também deixou claro que a eleição não torna Deus injusto. Pelo contrário, injustiça seria, ou seja, a justiça seria Deus condenar a todos. Então, a eleição, ela naturalmente é graça e misericórdia, e, por definição, ela não é obrigatória. Então, essa eleição, ela se manifesta concretamente na história por meio da obra redentora de Cristo Jesus. E aqui nós entramos na doutrina da expiação particular, né? Uma expiação limitada, que é o terceiro ponto aqui está passando um carro de música, que é o terceiro ponto da soteriologia calvinista. Então, a soteriologia calvinista, ela afirma que a morte de Cristo
ela foi substitutiva, ela foi penal e foi também eficaz. Cristo não morreu apenas para tornar possível a salvação, mas para realmente salvar, né? O que fica parecendo é que a proposta arminiana torna essa morte substitutiva de Cristo, penal eficaz, como uma tentativa, uma possibilidade de salvar o homem, mas que ela não salva de fato. Para o calvinismo, Cristo não morreu não só para tornar possível a salvação, ele realmente salvou. Essa morte salva. Ele assumiu o nosso lugar do pecador, né? Ou seja, assumiu o lugar do pecador, assumiu a culpa, ele carregou a nossa culpa, satisfez essa justiça divina que foi apontado para ele, e ele reconciliou o povo de Deus. E aqui, quando eu falo de expiação limitada, ou a famosa redenção particular, meus caros, eu faço sempre a questão de explicar que essa linguagem não limita o poder da cruz, conforme geralmente as pessoas tendem a pensar. A linguagem limitada, particular, ela não limita o poder da cruz, mas ela define o seu propósito, entende? Ela não limita, ela define o propósito. A morte de Cristo, ela foi limitada, ela é particular. Ela, de fato, salvou o seu povo. Essa morte substitutiva, penal e eficaz, ela salvou o seu povo. Então, essa linguagem ela não limita. Essa linguagem ela não limita o poder da cruz. Pelo contrário, ela define o seu propósito. Portanto, a obra de Cristo Jesus, ela é suficiente para salvar todos, né? Mas foi designada para salvar eficazmente os eleitos. Essa aqui é aquela tensão do calvinismo, né? Aquela coisa aí, a obra de Cristo Jesus é suficiente para salvar a todos, mas foi designada para salvar eficazmente os eleitos. Eu não gosto muito dessa tensão teológica no calvinismo, né? Eu não gosto muito de usar essa proposição lógica aqui, mas é isso aí, né? É isso aí. Vocês são livres de poderem pensar essas questões aí. Então, se Cristo pagou plenamente pelos pecados de alguém, esse alguém, por conclusão lógica, não pode ser condenado. Pelo contrário, teríamos dupla punição, né? Uma punição em Cristo, mas uma punição nesse homem cujos pecados eles foram colocados em Cristo, o que é incompatível com a questão da própria justiça divina, entendeu? Deus satisfez a sua justiça ao matar o próprio filho dele, né? E por essa razão, aqueles a quem esse sacrifício é destinado não podem ser condenados, né? Então, essa é a conclusão lógica do calvinismo. Então, a aplicação dessa obra redentora, ela vai ocorrer através de quê? Através de um agente, entendeu? Que é o Espírito Santo. E aqui nós entramos na doutrina da graça eficaz, né? A famosa graça irresistível, né? E aqui, geralmente, a gente entende que a salvação ela não se limita ao que Cristo fez na cruz. Ela precisa ser aplicada no coração desse objeto, né? Que é o coração do pecador. Então, o chamado externo do evangelho, ela pode ser rejeitada. E aqui, pessoal, assim, essa é a polêmica. Vamos lá. Deixa me colocar aqui. Essa é a polêmica. Graça eficaz. Será que o eleito pode resistir à graça? Vamos lá. O eleito, ele pode resistir ao chamado externo do evangelho. Mas o chamado interno do evangelho, ele é eficaz. Imagina, vamos dar um exemplo muito claro aqui. Imagina quando você não era crente, né? Você é um eleito, convertido. Eu creio que você é um eleito. Imagina quando você não era crente. Você ouviu muitas vezes o evangelho, muitas vezes, mas você não se converteu logo na hora. Então, houve uma resistência da tua parte em relação a essa chamada, ou a esse chamado externo do evangelho. Agora, quando de fato houve o chamado interno do Espírito Santo, esse te pegou. Esse sim foi eficaz. Esse sim te pegou, pessoal. Esse sim te pegou, transformou, mudou a tua vida e te trouxe hoje nessa nova vida que você vive em Cristo Jesus.
Aqui você precisa concordar comigo. Então, quando Deus chama alguém de forma salvadora, Deus ele regenera esse coração. E essa regeneração, ela precede a fé. Ela não antecede a fé, ela precede a fé. O homem precisa ser primeiro regenerado para ter fé. E o Espírito Santo, ela concede essa nova vida, ilumina o entendimento, inclina essa vontade do homem agora para Cristo. Então, essa graça é chamada de irresistível, não porque o homem seja forçado contra a sua vontade, mas porque a sua vontade é libertada da escravidão do pecado. É importante também se destacar isso. Então, Deus, o que ele faz nesse processo? Ele remove o coração de pedra, concede o coração de carne, é, e isso é uma referência direta a, acho que esse aqui é o capítulo 36, né? E o resultado é inevitável dessa obra, né? Quando Deus aplica essa obra, ele concede fé nesse homem pecador. Então o pecador vem a Cristo porque agora ele deseja vir, né? A fé, portanto, não é a causa da regeneração, mas ela vai ser o fruto imediato dessa regeneração. E eu vou planejar também um estudo sobre a questão da Ordem Salutis, né? Ordem da Salvação, para a gente entender essa questão aí. Então, pessoal, aqui seguindo nessa lógica, aqui, pela fé, nós somos justificados. Essa vai ser a conclusão lógica dessa primeira premissa que eu levantei aí em cima. Então, eu geralmente ensino que a justificação, ela vai ser o quê? Vai ser um ato forense, né? Ela é um ato forense. Ela é um ato que os teólogos chamam de ato jurídico, no qual Deus declara justos ou justo o pecador com base na justiça de Cristo imputada a ele. Aqui a gente entra naquela naquela questão teológica da dupla imputação, né? Que também não é o foco aqui, mas a justificação, geralmente ela é entendida como esse ato forense, jurídico, no qual Deus declara o pecador justo mediante a justiça de Cristo Jesus que é imputada nesse pecador. Então, não é uma infusão de justiça, mas de uma imputação. E é importante também que se deixar claro isso. Então, nossos pecados eles são imputados a Cristo e a justiça de Cristo Jesus é imputada a nós como nossa justiça. E Romanos capítulo 5, Paulo afirma que justificados pela fé agora nós temos paz com Deus. Então essa paz ela não é subjetiva apenas, ela também é objetiva. Ela é resultado de uma relação agora restaurada. Essa relação restaurada com a pessoa do próprio Deus. Então, a justificação, ela nos conduz necessariamente e fundamentalmente à santificação. Embora distintas, elas são inseparáveis, a justificação e a santificação. E aqui Deus não justifica ninguém que ele não santifique, né? Essa questão do dualismo. Então, o que é que acontece nesse processo? Esse processo ela vai envolver luta, vai envolver disciplina, vai envolver mortificação do pecado e crescimento progressivo em obediência a Deus, aquilo que como é que é aquele homem, meu Deus, esqueci o nome daquele cara que eu queria dialogar com ele aqui. Esqueci, né? Esqueci o nome daquele autor. A gente estuda ele aqui no clube de leitura da igreja. Ele escreveu um livro com o título Crescimento Espiritual, né? Ele fala sobre essa questão aqui. E, por fim, né? Nós temos a perseverança dos santos. Essa parte aqui, ela é bem mais tranquila de se poder caminhar, né? Porque aqui nós aprendemos que esse ensino da perseverança dos santos, né? Essa doutrina, ela vai afirmar que Deus elegeu em Cristo Jesus e Cristo redimiu e o Espírito aplicou essa obra da regeneração, né? E esse mesmo Espírito que aplicou essa obra da regeneração é que vai preservar esses santos até o fim, né? A que a gente chama como é que é o nome teológico, meu Deus, estou esquecendo muito. Economia da salvação. O Pai escolhe, o Cristo redime, o Espírito Santo regenera aí e conserva. E o próprio Cristo fala que todos aqueles que o Pai lhe deu, de maneira nenhuma, eles vão se perder.
o que nos remete ao fato de que a salvação é essa segurança de vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Então, essa segurança do crente não está na força da sua fé, por assim dizer, mas na fidelidade de Deus. Por que a gente vai perseverar até o fim? Porque Deus persevera em nós, porque Deus ele permanece em nós. Então, Jesus Cristo ele afirma que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos no Evangelho de João. Né? E Paulo também declara que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você percebe que todas essas causas, elas estão sempre alicerçadas na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, tudo isso é possível porque é em Cristo Jesus. Percebes? Então, aqui uma aplicação, né, que a gente poderia se calhar aprender aqui é que a soteriologia ela deve produzir humildade profunda e uma segurança sólida bíblica teológica. Né? Ela vai fazer o que ela destrói qualquer pretensão do mérito humano, ela vai exaltar unicamente a graça de Deus. Ao mesmo tempo, ela consola o crente, né? Que sabe que a salvação não depende da oscilação do seu coração, ou do que ele faz como bondade no meio evangélico, mas exclusivamente da constância desse caráter divino. Então, para finalizar esse nosso estudo, a gente precisa entender que a soteriologia calvinista ela afirma que a salvação ela pertence ao Senhor do começo ao fim. Deus decreta, Cristo executa e o Espírito Santo aplica. O homem recebe pela fé aquilo que Deus soberanamente concedeu. Por isso, toda a glória da salvação pertence exclusivamente ao Senhor. E essa é a proposta da teologia calvinista, tá? Então, esse é mais um estudo daqui do Perspectiva 360 Graus e também da Faculdade Teológica João Calvino. Meu nome é Felipe David André e estamos juntos para as próximas reflexões aqui na página do Facebook, no canal do YouTube. Deus abençoe você.